Fala, amadinhos, tudo bem? Agora sim, vou continuar um pouco aqui a sériezinha sobre Samuel, que está muito interessante. E eu vou começar falando de uma duplicata, e depois vocês vão ver que história intrigante que nós temos aqui, tá bom? Já deixa o like aí no vídeo, galerinha, tá? Não custa nada, atualize a página se for necessário, tá? Porque o YouTube está meio bugado, então tá difícil. Bom, aqui no capítulo 21 de Samuel, é o primeiro livro de Samuel, tá? 21. No versículo 11 tem a passagem que Davi se encontra com Aquis. Naquele dia, levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul, e foi Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não era para ele que cantava aquelas danças? Saul matou 1000, Davi matou 10.000? Aí Davi considerou essas palavras e ficou com medo do rei Aquis, o rei de Gate. Então ele se fez de louco diante deles, divagou nas suas mãos, traçava sinais dos batentes na porta e deixava a saliva escorrer pela boca. Se ele tivesse falado só uma palavra aqui, ele não precisava fazer essa encenação toda, era só ele ter falado mito, mito. Bolsonaristas me xingando no comentário em 3, 2, 1. Aquis disse aos que o serviam: bem vedes que este homem está louco. Por que trouxeram na minha presença? Será que eu tenho falta de loucos para que me trouxesse mais esse para me aborrecer com suas doidices? Vai ele entrar na minha casa? Então aqui, depois Davi não fica ali no reino de Gate, tá? Aqui ele dá uma de louco. Só que quando chega no capítulo 27, a gente tem uma narrativa de Davi com Gate que já é completamente diferente, pessoal. Aqui, ó. Davi disse no seu coração, capítulo 27: algum dia perecerei pela mão de Saul, e o melhor que devo fazer é salvar-me na terra dos filisteus. Deixa eu ver o que diz aqui. Era o meio seguro de escapar de Saul, mas essa passagem, aparentemente para o lado do inimigo, punha Davi numa situação falsa, do qual ele só sairá por sua habilidade. Bom, continuando aqui. Então Davi levantou-se e se pôs a caminho com seus 600 homens e foi ter com Aquis, filho de Maca, o rei de Gate. E Davi habitou junto de Aquis, de Gate e seus homens, cada qual com sua família. Davi com as suas 2 mulheres, não falei que nessa época a poligamia era permitido? Aquinoã de Jezreel e Abigail. Notaram que nenhuma das duas é Mical? Que nem eu falei naquele vídeo? Cadê a Mical aqui? Que fora mulher de Nabal de Carmel, Saul foi informado que ele fugiu e tal. Aí Davi disse a Aquis: rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, me seja concedido um lugar numa das cidades do campo, onde eu possa morar, porque continuaria o teu servo morando contigo na cidade real. No mesmo dia Aquis lhe deu Ciceleg, e por isso que Ciceleg pertence a Judá até os dias de hoje, tá? Davi e os seus homens faziam incursões contra os Gessuritas, os Gersitas e os Amalequitas, tal. Aí acontece o seguinte, pessoal, que tem uma virada na história. Nós já vimos que é uma duplicata. Primeiro ele se fez de louco, e aqui não, ele virou um servo do rei Aquis de Gate. Só que aí os filisteus fizeram guerra contra Israel. Aí entra o problema. Ora, nesse tempo os filisteus reuniram seu exército para atacar Israel. E Aquis disse a Davi: saiba que irás com o meu exército, tu e os teus homens. Ele estava morando na terra dele, né, na terra lá dos inimigos, então ele tinha que ir para a guerra. Davi respondeu a Aquis: então agora verás o que é capaz de fazer o teu servo. Então Aquis disse a Davi: eu te nomeio meu perpétuo guarda pessoal. Então, para quem não entendeu a ironia aqui da história, pessoal, eu vou explicar. Davi estava indo para a guerra com seus homens ao lado de um rei Aquis, que era um rei de outro país, dos filisteus, de outro povo, né, no caso, para guerrear contra os próprios israelitas, o seu povo. E aí? Não é estranho isso, pessoal? Aí eles cortam aqui a passagem, depois a passagem continua aqui no capítulo 29. No versículo 6, dá para ler aqui a partir do 6. Então Aquis mandou chamar a Davi e lhe disse: pela vida de Deus tu és leal, e eu gostaria que entrasse e saísse comigo no exército, porquanto nada de desonroso achei em ti, desde o primeiro dia até hoje. Mas não é bem visto pelos príncipes, por isso volta e vá em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Davi respondeu a Aquis. Então o que acontece? Ele só não foi na guerra porque o próprio rei Aquis não quis, porque os príncipes dos filisteus não queriam, porque ele era israelita. Aí ele falou: vai para casa, porque os príncipes dos filisteus não vão querer. Só que o absurdo é que Davi insiste. Ele queria ir para a guerra. Olha só. Davi respondeu a Aquis: que te fiz eu de censurável desde o dia em que entrei ao teu serviço até agora, que me impeça de combater ao lado do meu senhor e rei contra os meus inimigos? Então aqui, para Davi, os israelitas eram inimigos dele.
Tudo bem que era o rei Saul, que era o rei de Israel, então talvez fosse por isso, né? Mas é meio estranho o rei Davi lutando com os filisteus contra os israelitas. Lembrando que na história lá do gigante, ele combateu um gigante filisteu para defender o seu povo e o Deus de Israel. Agora aqui ele está leal ao rei Aquis de uma forma incrível, né? Uma forma bem enérgica, querendo combater o seu próprio povo. Respondeu Aquis a Davi: é verdade que tu me tens sido agradável como um anjo de Deus. Só que os chefes dos filisteus disseram que ele não suba a guerra conosco. Parte, portanto, amanhã bem cedo, com aqueles servos do teu senhor que vieram contigo, e ide para o lugar que vos indiquei. Não guardes no teu coração nenhum ressentimento, porque tu me és agradável. Levantai-vos de madrugada e parti bem cedo de manhã. Davi e seus homens se levantaram bem cedo para partir pela manhã e voltar à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezrael. Então o que acontece, pessoal? O Davi ainda insistia, ele queria ir para a guerra. Agora, não ia ser meio irônico se Davi tivesse ido para a guerra com os homens dele e tivesse derrotado os israelitas? E aí fica aquela pergunta: e cadê o Deus de Israel nessa história toda? Deus ia permitir que Davi fosse para a guerra pelo lado do inimigo para combater o seu próprio povo? Ou Deus ia fortalecer o seu povo, ia ser o senhor dos exércitos e eles iam acabar matando Davi? Bem irônico, né? Lembrando que Deus escolheu Davi como rei. O profeta Samuel foi lá, ungiu ele com óleo, tudo. Agora Deus ungiu ele como rei para quê? Para ele servir ao lado do inimigo? Eu acho que se fosse uma história real, para ser coerente, Davi teria que falar o contrário. Olha, rei Aquis, eu sou grato por tudo que fez por mim, me deixando ficar aqui nas tuas terras, mas eu não posso combater contra o meu próprio povo, porque o meu povo serve ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Não seria um pouco mais coerente, pessoal, essa história? Mas não, ele é proibido de ir pelos príncipes dos filisteus, não foi nem dos israelitas. Ele ainda insiste que quer ir para combater com os israelitas. Cadê o Deus de Israel nessa história? Não foi Deus de Israel que mandou ungir ele? Ele não tinha que clamar ao Deus de Israel para evitar que ele passasse por isso? Porque isso seria um tipo de traição, né? Você combater contra o seu próprio povo. Parece até um grupo político aí que tem no Brasil, que está lá nos Estados Unidos pedindo sanções contra o próprio Brasil. Mas chega, eu não vou falar mais nesse assunto. Mas a comparação é inevitável, tá? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha o vídeo nas redes sociais para as pessoas verem, comente o que vocês acharam, tá? Isso tudo é muito importante e vai ajudar no engajamento. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Comente aí se vocês acham que Davi nesse momento ele foi um traidor ou não, tá? Eu acho interessante ver o que vocês acharam dessa passagem. Paz a todos.